Pessoal, saudações. Mais um vídeo aqui para orientar os companheiros e companheiras de curso. Paulo Santos aqui falando. O fórum a disciplina 11, ela não é repetitiva, como eu já vi alguns se colocando aí em alguns grupos. Ela não é repetitiva, não está tornando nada repetitivo. Na verdade, o que está acontecendo, pessoal, é que uma disciplina dá sequência ao conteúdo da disciplina anterior, né? Tem que haver uma continuidade nos conteúdos ou na disciplina, senão o aluno não vai conseguir associar, criando sentido e significado do contexto do que você está estudando, né? Aí alguns têm essa concepção de que é repetitiva. Entretanto, não é. Tá bom, pessoal? É um curso muito bem elaborado, muito bem produzido, e isso é bom. Tá bom? Então veja só, o fórum da disciplina 11, né, que ele fala aqui é sobre os processos de trabalho em saúde na era digital, né? Isso aqui é uma conquista muito grande, principalmente para nós trabalhadores da saúde. Sabemos que a informatização vem acontecendo e mudando a forma de como as equipes da estratégia da saúde da família e da vigilância em saúde organizam seus processos de trabalho, né? Por quê? Porque o sistema de informação ele vem acontecendo e mudando da forma como não somente as estratégias de saúde da família e da vigilância em saúde, como todo o contexto, começando da atenção primária em saúde até o próprio Ministério da Saúde. Por que o sistema de informação vem mudando? A gente já sabe, por conta da fiel coleta de dados que nós, agente comunitário de saúde, fazemos durante o nosso trabalho. Isso faz com que a gente tenha essa coleta de informações no dia a dia, na casa do usuário, nós, agente comunitário de saúde, nós, agente de combate a epidemias, faz com que tanto a equipe, o município, o estado, o governo federal organize o seu processo de trabalho. Nesse sentido, é importante conhecermos as várias realidades do nosso país e quais a estratégia tem sido utilizada para organizar os processos de trabalho na era digital. Tá vendo, pessoal? Por que organiza o processo de trabalho? E nesse sentido é importante conhecermos várias realidades no país e quais a estratégia tem sido utilizada para organizar o processo de trabalho na era digital. Então, assim, convido você quem? Você, né, agente comunitário de saúde e agente de combate à epidemia, a trazer exemplos de como a equipe, de como a sua equipe utiliza ou organiza o processo de trabalho, tendo em vista o uso das tecnologias de informação à saúde, tá certo? Então, pessoal, como a gente deve se proceder, né? Destaque, em sua fala, né? Quando você for fazer aqui, fazer a fala trazendo o exemplo da equipe e como ela organiza o processo de trabalho, tendo em vista o uso das tecnologias e sistema de informação, quando você estiver falando sobre isso, você não deve esquecer de enfatizar o ESUS da atenção primária em saúde, né? Se você utiliza ou não. Ou outro sistema de informação em sua realidade de trabalho e quais avanços e dificuldades enfrentados. Então veja só, pessoal, como poderíamos fazer? Colocar aqui como exemplos. Nós, agente comunitário de saúde e agente de combate a epidemias, a gente pode começar enfatizando, né, o quanto que a era digital tem mudado não só a nossa forma de trabalho, como todo o processo de trabalho do agente comunitário de saúde, do agente de combate a epidemias, da recepcionista, né, da atenção da atenção básica, que antes era conhecido como arquivista, né, por conta dos prontuários físicos, hoje é uma recepcionista. Também dos técnicos de enfermagem, utilizando o prontuário eletrônico, enfim, todos os profissionais da UBS. Então, qual exemplo a gente poderia citar? A gente poderia começar citando o exemplo do ESUS na atenção básica, né? Começando pelo ESUS território, né? O processo
e a organização do processo de trabalho, ele se dá de forma eficiente, tendo em vista na qualidade da coleta dos dados durante as nossas visitas na casa da família ou na casa do indivíduo. Porque quando a gente trabalha levando a nossa função um trabalho muito sério, a gente faz com que a gente seja fiel durante a coleta dessas informações e essas informações para a política pública municipal, para a tomada de decisões e organização do processo de trabalho na equipe, faz com que eu tenha dados fiéis e verídicos. E esses dados é muito importante para a tomada de decisão, do ponto de vista no âmbito municipal, estadual e federal. Além disso, pessoal, a gente pode citar como exemplo o quanto que o SUS Território ele tem facilitado durante as nossas visitas domiciliares no que diz respeito ao registro da, da visita domiciliar, durante o cadastro, que antigamente a gente quando fazia numa ficha chamada ficha A, esses cadastros depois era enviado para outros setores da saúde, onde outras pessoas iriam digitavam de forma muito errada, entendeu? Aí nessa fala aqui, a gente já fica enfatizando as dificuldades que a gente enfrentava antigamente, né? Porque quando às vezes, hoje percebemos com o PEC, que é o Prontuário Eletrônico do Cidadão, a gente encontrou muitos cadastros errados, como data de nascimento, local, duplicidade, e hoje a gente, além de atualizar, fazendo as correções, a gente faz as unificações desses cadastros. Aí aqui ele pergunta e quais os avanços, né? Os avanços e as dificuldades enfrentadas. Os avanços a gente pode apontar ao longo de quando o ESUS Território ele sai novas atualizações, nova, é, novas maneiras da gente melhorar o trabalho, porque o objetivo do sistema de informação, quando a gente utiliza no dia a dia para o trabalho, é a gente facilitar o nosso trabalho. Não faz sentido a gente ter um sistema de informação que dificulte nas nossas tomadas de decisões. Pelo contrário, ele tem que facilitar. Então, o sistema de informação na atenção primária de saúde, como por exemplo o SUS Território, ele tem facilitado, tem melhorado o nosso processo de trabalho. As dificuldades enfrentadas, que eu poderia citar, por exemplo, eu acredito que futuramente isso vai ser melhorado com relação ao SUS Território, quando a gente está cadastrando, a gente comunitário de saúde, quando a gente está cadastrando as famílias, os indivíduos, e pelo fato do sistema, do aplicativo funcionar de forma offline, sem internet, durante o tempo que a gente estiver na área, sem estar conectado à rede, a rede significa dizer internet, rede mundial de computadores, significa dizer internet. Quando a gente está sem estar conectado à internet, a gente fica utilizando o aplicativo do SUS Território de forma offline. E isso faz com que, às vezes, a gente cadastre o indivíduo, mesmo cadastrando com CPF, mesmo cadastrando com cartão SUS, e às vezes aquela família ou aquele usuário, ele some, né? Some. Às vezes a gente não entende o porquê, né? Porque mesmo assim, sendo offline, quando a gente envia, sincroniza os dados, esses dados vai para um banco de dados, e esse banco de dados tem lá as informações, os dados acerca do indivíduo ou acerca da família. E a gente volta a cadastrar e de novo fica sempre sumindo, né? Isso aqui é algumas dificuldades que a gente pode pontuar com relação ao ESUS Território, né? Mas como eu tinha dito, é um fórum muito fácil da gente contribuir na nossa interação, porque dá continuidade à contribuição do agente comunitário de saúde, do agente de combate a endemias, da disciplina anterior, o quanto que ele é importante do ponto de vista de identificar fatores e condições da saúde do indivíduo
e de uma comunidade e o quanto que isso é importante para o planejamento, né? Como a gente tinha dito, todo esse processo de trabalho começa durante a visita domiciliar. Durante a visita domiciliar, esse diagnóstico se dá durante o cadastro ou atualização do cadastro do indivíduo. E esse cadastro ele tem um impacto ou uma consequência se caso ele não for feito da forma como deveria. Né? Como disse aqui no vídeo da disciplina, algumas perguntas durante a visita, quando a gente vai cadastrar o cidadão, ele coloca lá como opcional, não obrigatório, e muitas das vezes a gente pode não colocar a informação ali, e essa informação ela vai ter um impacto muito grande na política de saúde do município. Por exemplo, eu não perguntar quantos animais tem naquela casa, se tem cães, se tem gato. Quando eu pulo isso, eu faço com que o município tenha dificuldade em traçar uma estratégia, uma política voltada ao combate à campanha antirrábica. Entre outras, por exemplo, se eu não colocar que aquela casa não tem saneamento básico, às vezes eu coloco que tem e ela não tem, isso vai impactar futuramente sobre a política pública daquela região, daquela comunidade. Então é um fórum muito fácil, pessoal, de fazer. Tá bom? Valeu, um forte abraço e até a próxima.